cheiro de Itapuã, coqueiro. Saudades de Itapuã me deixar. Olá, boa noite, estamos de volta. Planeta e Oração tem sido um trabalho dignificante para todos nós. Gente, a gente está conseguindo uma coisa muito bonita, muito forte. Esses encontros que a gente faz aqui de perguntas e respostas é muito importante também. Por diversos motivos, né? Vocês fazem uma pequena colaboração, isso ajuda a gente providenciando os ashrams, as coisas que a gente precisa, isso ajuda também a gente a fazer mais trabalho social, ou seja, uma colaboração que vocês dão para um trabalho como este, com braço social, com braço intelectual, e que eu dou colaboração respondendo perguntas. Vamos às perguntas? Oi, meu anel. Quando você fala de primeira encarnação, se refere à encarnação em todo e qualquer planeta? Primeiro contato com a matéria em todos os tempos? Primeiro contato com a matéria em todos os tempos. Foi o que eu falei. Sabia que as pessoas gostaram muito daquela... Passou um negócio Fabio aqui. Sabe que as pessoas gostaram muito dessa live, né? E outras, claro, né? Vai ter sempre de tudo. Mas sim, o primeiro contato, a primeira chegada, né? A gente chega aqui só com o corpo energético. Tem pessoas, inclusive, que não acreditam em corpo etérico, em perispírito, tem até paranormais que não acreditam porque conseguiram ver esse corpo energético e saber que aquilo seria a energia que encarna no embrião e acha que não existe corpo etéreo, que só conseguiram ver essa parte da história. Entendeu? É a primeira encarnação mesmo, aqui é planeta berçário. Pergunta, Bel. Quando pessoas vêm com algum tipo de deficiência física, tem relações com vida passada? Pode ter, pode não ter, pode ter sido um problema inesperado, um obstáculo no período de vida intrauterina, que a alma conseguiu vencer e não perdeu, não desencarnou ali dentro, né? O feto não desencarnou. Um processo de gravidez de 9 meses, olha, a gente ainda está longe, muito longe de ter a preservação necessária. Houve um tempo que essa preservação foi mais respeitada, mas junto disso vinham outras coisas que não eram boas também. Então a mulher, para poder se libertar, ela levou junto também o processo da gravidez, claro, não dava para poder separar. Mas a gente ainda está longe de entender, né, de raciocinar, que ali dentro está carregando uma vida. E que algumas coisas, alguns deslizes pode provocar um acidente, não é? E aí, se o feto aguenta sobreviver e quer assumir a encarnação apesar do obstáculo, então tem até isso, tem a ver com vidas passadas, não tem, pode ter sido uma coisa provocada ali, né? Enfim. Alu, como o ciclo menstrual interfere no equilíbrio da rede eletromagnética individual? Nenhuma. Isso não tem nenhum, causa nada, nenhum desequilíbrio. Causa, muitas vezes, um desequilíbrio no emocional. Na rede elétrica, não. Né? A menstruação ainda é outro tema. Acho que tudo que vem do princípio feminino... Fala nisso, vocês estão fazendo pergunta de mulher? Dá uma lida no livro de Maria de Magdala, compra esse livro, ele é importante.
É verdade. Eu tenho muitas perguntas sobre mulher, eu mostro o trabalho realizado aqui por essa mulher. Se tinha lá no começo do mundo, no povo judeu, não é? Eles tinham, o judeu arcaico, eles tinham um preconceito com a menstruação, eles não sabiam o que era e viu aquele sangramento como uma coisa ruim. E isso impregnou, como o judeu foi um povo que colonizou diversos países, esteve em diversos países, esse ranço sobre a menstruação continuou, né? Aqui no Brasil é até menos, por causa da influência dos índios e a relação que as índias tinham com a menstruação, que era uma relação mais natural, uma coisa que vem do corpo, que, enfim. Né? Mas no campo eletromagnético não leva nenhum, muito pelo contrário, é um momento importante, entendeu? Não leva nenhum desequilíbrio. O que pode trazer desequilíbrio hormonal, não é uma coisa, principalmente para a mulher que trabalha, para a mulher moderna, não é? É uma coisa que atrapalha muito, e esse atrapalhamento, esse sentimento de atrapalhamento pode ser muito maléfico, porque numa mutação as mulheres podem ir parando de menstruar e ir perdendo também a fertilidade, quer dizer, vai se extinguir a raça humana, né? Esse é um papo, vamos fazer uma live sobre isso? Anota aí, Bel, isso tem uma live importante de ser feita, sabia? Da gente conversar mais tempo sobre essa questão da menstruação. As mulheres precisariam voltar a lidar melhor com esse tema. A limpeza de casa com o ovo e a outra receita da defumação do carvão podem ser feitas em conjunto para manter a casa limpa? Ótimo, excelente. Ótimo, pode. Pode sim. Posso fluidificar minha água na garrafa plástica ou na caneca metálica? Olha, é bem melhor na de vidro, tá? Vidro, cobre. Aqui, ó, a minha fica aqui. Deixa eu mostrar ali a das meninas. Aqui, ó. Das meninas estão aqui, tá vendo, ó? Cheia de bolinha, mostra aí, Bel. Bem energizada ainda, tá vendo? Tem pessoas que perguntam sobre essas bolinhas. Tem umas águas que elas ficam mais energizadas, outras menos energizadas, depende da necessidade. No momento que você tiver necessidade de estar com água bem energizada, vai aparecer bolinha também. No momento que você não está precisando, ela vem com menos energia, tá? Mas eu mostrei para mostrar para você ver. A minha eu faço aqui no cobre. Um cobre, vidro, entendeu? É mais adequado para um processo de fluidificação. Sou manicure e quando vou atender, minha barriga queima e chega a ficar com dor de estômago. Ossum. Os clientes reclamam muito da vida deles. Ossum, minha amiga. O que eu tenho de gente de salão que usa ossum, ainda mais que você trabalha no pé, né? Pega a cama, passa a cama, as unhas de seus pacientes, que aí vai afastando a energia ruim. Pode falar sobre o ECAN e o esmalte? Posso, o que é? Se pode, como que faz? Passa antes o ECAN? Quem passa esmalte pode passar antes ou pode passar depois. No jeito de fazer uma a dúvida das pessoas é se elas passam primeiro o ECAN e o esmalte por cima, ou o esmalte... Não, da forma que vocês passarem. Mesmo que tiver com esmalte, pode passar o ECAN que ele vai funcionar. Bom, está respondido. Mas, sem dúvida, terapeuta, a manicure também é uma terapeuta. É porque ele não sabe o que é, mas está cuidando da parte mais densa das pessoas. Não é pé, mão, não é fácil. Então eu sempre sugiro, bota o ossum na barriga. Né? Se você botar, você vai ver, você vai querer ficar mais sem. Uma pessoa tinha perguntado se botar o ossum no plexo é suficiente, porque você comentou que entra pelos dedos também. O ossum é suficiente para proteger de captar energia negativa? Isso, porque veja bem, o plexo solar, ele é o primeiro chakra a se apresentar. Embora ele esteja aqui, a mão esteja aqui, o plexo ele é um chakra externo. Se você for ver na fita que eu falei, eu estou dizendo isso lá. Ele é um chakra extracorpóreo. Então, se tem energia negativa ali, ele fica que nem um boxeador. O que é que o ossum faz? Fortalecer ele para ele poder boxear, para ele poder refratar as energias negativas. Entendeu? Então, se tiver aqui, não vai entrar por ponto nenhum no corpo, a não ser pelos pés.
não é? Porque pega energia do interior da terra a unha, entendeu? E às vezes houve um assalto ali, pingou um sangue no chão, não é? Aconteceu algumas coisas nos chãos que a gente pisa e que vem aquela energia, né? Pelos pés. Incenso comum serve para a limpeza do ambiente? Não. Senso comum, ele dá aquele perfuminho, né? Aquela coisinha boa para meditação, assim, mais aromagia, né? Mas não para limpar o ambiente, não. Alô, ensina como atrair os animais que estão desencarnados? Você comentou que ia... Então, olha, essa história é bem séria, não é? Eu aprendi com um cachorrinho que eu tive. Meu cachorrinho desencarnou, ele foi meu amigo a vida inteira, assim, muitos anos. E um dia eu tinha acabado de voltar de viagem, estava muito cansada e resolvi ir para um hotel. Eu tinha que ir para minha casa, eu tinha que descer uma ladeira, ir para a praia em São Paulo, enfim. E eu acordei com aquela coisa, o Baldo vai voltar. Eu disse a Diane, alguma coisa está me dizendo que o Baldo vai voltar. E eu não sabia mexer nesses aparelhos, né, no iPad, isso tem muitos anos. Isso tem uns 15 anos, né, de 12 anos, mais ou menos. Eu não sabia mexer nesses aparelhos. E aí, de repente, eu não sei o que aconteceu, que eu vi um retrato. Eu disse, olha o Baldo aqui. Ela olhou, era um Schnauzer, igual a ele. Ela fez, Lu, não, isso aqui é outro Schnauzer. Eu disse, não é ele. E aí, bom, toda uma história, né? Ela telefonou para esse lugar, era ele mesmo. Ele ia para a televisão, aí eu fui buscá-lo. E ele teve uma série de histórias envolvendo esse retorno desse cachorro, que todas as pessoas que conviveram com ele tinham certeza que era ele, inclusive a veterinária, que antes dele morrer, ele ficou com ela um tempo, ele doente, e sempre ela não botava ele em gaiola, né? Ela deixava ele na sala e botava uma comidinha, aguinha para ele. Ele pequenininho chegou no consultório dela a primeira vez, fez uma festa com ela, a gente botou ele no chão, ele foi exatamente no cantinho onde estava a água dele, a comida, ela ficou muito emocionada, os outros cachorros, os gatos, que ele era muito amigo dos gatos, enfim, e foi a partir daí que eu aprendi mais sobre essas coisas, não é, de o cachorro retornar. O que eu ensino às pessoas é isso, o seu cachorro desencarnou, procura um cachorro pelo menos parecido, sabe? Parecido, não precisa ser idêntico, né? Quanto mais parecido, melhor, pequenininho. E ali você segura esse animalzinho e invoca, não é? E aí, agora, se ele não quiser vir, ele também não é obrigado a vir, não é verdade? A minha preocupação é você não gostar do outro se ele não veio, se o seu não veio. Eu também acho que só deve fazer isso se a pessoa quer ter outro cachorrinho, independente do amigo voltar ou não. Porque o cachorro, quando ele vem 2, 3 encarnações, ele fica com mais mônada. Então, o que acontece? Esse cachorrinho que está com você, né, a outra alma dele vem, eu sei que isso é uma loucura, mas aconteceu comigo 2 vezes já. Entendeu? E é a história que eu tenho para contar. Né? Eu não conto a mais, não conto a menos. Entendeu? Né? A cachorrinha, por exemplo, que voltou, foi assim, eu queria ter, trouxe, de repente ela começou a ficar realmente diferente e a repetir as mesmas coisas que fazia na outra vida. Igual assim, sabe? Como se ela já tivesse... A Lilica. Nossa Senhora. É impressionante. Então, minha gente, é a história que eu posso contar. Agora, eu não posso garantir 100% que o seu cachorrinho vai voltar. Né? Agora, se ele teve uma história boa com você, ele vai voltar. O que vai acontecer é isso, o animal ele tem uns mônadas, há uma multiplicação de mônadas. Eu já conversei, esse espírita já me disse que isso não é possível. Mas aconteceu comigo e já aconteceu com outras pessoas que eu contei essa história. Se a Lu já aconteceu comigo também, eu não conto a ninguém para as pessoas não acharem que eu sou doida. Né? Eu não contava também não, depois eu resolvi contar. Bom, é tudo que eu tenho para dizer. Por favor, pode comentar sobre a energia do período da Quaresma e seu significado? A Quaresma, veja bem, não é? Você sabe qual é a questão dessas perguntas? É porque para o hinduísmo a Quaresma é uma coisa, para o catolicismo a Quaresma é outra coisa,
Para a cultura africana, a quaresma é outra. Para cada cultura e cada religião, a quaresma é uma coisa. Então eu comento aqui uma coisa, daqui a pouco vai ter 20 pessoas dizendo, não é nada disso, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então a quaresma é um período, tá, de 40 dias que existe há muito tempo, bem antes de Cristo, inclusive, não é? Existe há muito tempo, porém, também foi um período em que comemora-se os 40 dias, em que, coincidentemente ou não, não é coincidência, né? Confluência energética, repetiu com Jesus o que já havia acontecido com outros avatares, com outros seres iluminados de outras culturas, e que a gente, principalmente aqui no Brasil, acha que o único avatar que teve em planeta Terra foi Jesus, e não é verdade. Eu acho que Deus, né, com toda a sua magnitude, não ia deixar o mundo, milhões, com 1000 e tantos anos, 12, 14, na só de história nós temos 12 mil anos, sem vir nenhum ser iluminado para dar uma palavra, né, dar um apoio, dar um start à nova civilização. Não é isso? Porque já houveram outras civilizações aqui nesse planeta, nesse espaço aqui que chamamos de Terra. Teve Lemúria, Atlântida, enfim. Então a quaresma já tem muito tempo. Com uma confluência energética sempre soberana, não é? Atualmente os cristãos comemoram os 40 dias em que Jesus andou com os discípulos mesmo depois da crucificação. Os discípulos... discípulos é uma forma que a Igreja Católica inventou. Mas Jesus, um nome como aquele, não imaginar que discípulo, é a minha opinião. Acho que eram irmãos dele. Né? Ele tratava todos como irmãos, enfim. Tem diversos momentos que se vê que ele ouve a Pedro, ouve aos outros, ele não se coloca assim... Não se vai lendo ali como grande líder, ele se coloca como irmão de todo mundo. E a quaresma é esse período, né, em que ele andou... Olha, gente, vocês querem saber de uma coisa? É tanta coisa que se comemora, né? Eu já fiz até uma troca aqui, porque o cristianismo não é isso, não, né? O cristianismo, sexta-feira da paixão, é outra, ascensão de Cristo. Eu confundi a quaresma, desculpa, gente, com a ascensão de Cristo depois da Semana Santa. Eu já fiz uma confusão aqui do catolicismo, que é tanta cultura que tem na minha cabeça, assim, de cultura tal, cultura hindu, cultura romana, cultura que às vezes dá uma mistura. É o período que procede o carnaval, não é? Que é uma festa chamada dionísica ou demoníaca e que leva 40 dias para essa energia se dispersar. Tá? Mas também fala dos 40 dias em que ele anda ressuscitado, também se refere ao caminhada no deserto dele dos 40 dias. Exatamente. Tem várias referências, são muitas referências sobre esse período, né? Eu, particularmente, vejo esses períodos mais como simbólicos, uma simbologia, do que com o fato em si, entendeu? O planeta Terra tem uma confluência energética, mas não uma repetição energética constante assim, não é desta forma como é colocado, é mais uma simbologia, né? Posso trazer areia da praia e guardar em minha casa para depois fazer o banho de pipoca? Pode, deve. Sempre é bom ter uma areia de praia em casa. A gente sempre tem aqui. A gente só recomenda secar ela no sol para não mofar. Secar ela no sol para não mofar, né? Se você deixar ela fechada, ela vai mofar. E aí não vai dar, vai dar problema. Tá? Vê se a areia não está mofada, não está fedida. Alu, no trabalho de autocura com a terra, meu primeiro feijão brotou e cresceu. Depois de um mês fiz novamente e o feijão não vingou. Já se passou um mês. O que devo fazer? Já aconteceu na primeira vez, né? Então dá um tempo. Nem tudo está à nossa disposição a todo momento. Então, se receber uma bênção ali, está com ela. Há um tempo. Não é? Na água de Paracelso, posso fazer com folhas diferentes ao longo dos dias?
Só não mistura a folha, tá? Cada folha tem uma informação de cura. O hortelã tem uma, o alecrim tem outra, a folha de cacau, a folha... Cada um tem uma informação. Se você junta as duas folhas na mesma água, você está criando um terceiro produto. A mistura de uma com a outra e que dá um terceiro produto. Pode ser que você dê sorte, você bote folhas que tenham uma sinergia positiva. O que é sinergia positiva? A folha A fortalece a folha B e a folha B fortalece a folha A e fica uma coisa bem bacana. Como pode acontecer? Tem folhas que não. A folha A pode tirar a força da folha B e a folha B pode diminuir a força da folha A. Então eu não recomendo que use no mesmo copo, tá? Mas você pode um dia botar de uma coisa, outro dia botar de outro, segundo a sua intuição. O nosso corpo sabe, tá? Alô, fiz a limpeza de chakras profundas no meu pai, que tem 88 anos, mas não consegui acabar porque ele quis ir à casa de banho e demorou muito. Não concluiu. Algum problema? Não, o que pode fazer é você concluir depois, né? Eu deixaria passar um tempo, tá vendo que vai dar vontade de ir no banheiro? É isso mesmo. Né? O que pode fazer daqui uma semana você repetir a limpeza toda, tá? Dá uma semana, 10 dias e repete. Mas é um ótimo resultado, assim, o paciente dá vontade da maca para ir logo no banheiro, é ótimo. Lu, se nos é concedido um véu de esquecimento ao reencarnar, por que é possível acessarmos os registros de vidas passadas? Existem muitas teorias que falam desse véu do esquecimento. Muitas apresentam como uma coisa benéfica esse véu, muitas apresentam como nós não temos equilíbrio para poder nos lembrarmos, não é, de outra vida adulta. Não fomos outro adulto num tempo anterior, antes enfim. Então existem muitas teorias. Eu me lembro de outras vidas. Para mim foi muito importante, eu vou dizer por quê. Eu via os espíritos, sempre vi desde criança, desde 3 anos de idade, que eu vejo os espíritos. Vejo, ouço, como estou vendo o Diene aqui, como estou vendo o Gabriel. Às vezes eu até não sei se eu estou vendo uma pessoa ou um espírito. Eu vejo pessoas dizer que vê assim, tipo uma luz, eu não, eu vejo ipsiliter, assim, né? Vejo como vejo uma pessoa encarnada. Então eu não acreditava em outras vidas. Eu dizia que se tivesse outras vidas, por que aqueles espíritos obsessores iam ficar andando? Eles iam para um lugar, entendeu? Então, apesar de ver espírito, eu acreditava que tinha espírito, que a gente morria, que a vida era eterna, porque eu via espírito. Mas eu não acreditava que eu dizia assim, mas a gente vai voltar para essa mesma porcaria desse planeta aqui. Né? Então, quando eu comecei a me lembrar das minhas outras encarnações, eu estava com 28 anos. E me lembrava, assim, detalhes, tanto que eu não lembrava de nomes, não me lembrava como eu tenho hoje. Enfim. E foi para mim uma coisa muito boa, né? Porque me deu ali uma... Então, eu acho que para cá... acho que eu não conheço ninguém que tenha se lembrado e que não tenha gostado. Se você até conhece, me diga. Eu não conheço. Agora, se as pessoas elas não estão se lembrando, alguma razão deve ser. É muito forte. Isso eu posso dizer. Não é? Quando eu estava assim com 35 anos, 24 anos atrás, que eu comecei a me lembrar mais assim, inclusive de nomes, passagens, foi muito forte. Foi forte assim porque tinham pessoas que estavam do meu lado me perseguindo e que já estavam em outra vida passada. Eu digo, eu não acredito que eu me misturei com essa pessoa de novo, sabe assim? Foi muito forte. Eu me lembro que eu fiquei 1 ano, eu fui para a ilha de Caixa-Pregos, né? É um lugar onde minha família veraneou a vida toda, aqui na Bahia, e eu achava que eu não ia mais voltar para trabalhar, porque foi muito forte, foi assim uma coisa que me abalou bastante, né? Muito forte. Mas depois você vai, com o passar do tempo, eu fui me reconectando, foi importante para mim também aquele momento de isolamento, para eu poder dar conta. É muito forte. O mais forte não é você se lembrar de outras vidas, é você confirmar que
a morte não existe, que não tem fim. Alu, tem ideia das razões de se ter acesso a conhecimentos do futuro dentro de uma encarnação? Eu acredito, não é, que as profecias têm a finalidade, tudo que pode ser visto no futuro pode ser modificado. Eu jogo búzios, eu jogo tarô, não vou negar essa palavra, eu jogo. Eu olho o búzio, o oráculo de Fá, eu olho o tarô, e é muito impressionante, porque eu vejo isso, tudo que pode ser modificado, essas ferramentas mostram. E tem coisas que elas não mostram. E a gente pergunta e aquilo diz, não vou falar sobre isso. Não é? Então eu fui aprendendo que as profecias, porque isso é uma profecia também, né? Quando você falar uma coisa sobre o futuro, seja para uma pessoa, seja para a humanidade, pode ser modificado. Não é? Eu acho que um dia a gente vai ter um nível de evolução para poder entender isso. O Chico falou isso, da data limite, né? Mais de 50 anos ele falou. Então, você sabe o que eu acho? Eu acho que as religiões estão muito mais preocupadas em receber adeptos do que trabalhar para organizar o mundo. Desculpem, né? Mas é a minha opinião. Eu sempre dou minha opinião e sempre dou o direito das pessoas também não concordarem com ela. Mas assistindo as coisas, um homem como Chico Xavier, eu falei muito assim para todo mundo que eu pude. Gente, olha, vai vir uma data, aí o Chico falou e tal. O Chico é uma pessoa que merece confiança, não é? E acho que no fundo, a gente também só acredita naquilo que a gente está pronto para acreditar. Pode vir a profecia, você pode estar vendo ali, né? Você vê a história de Moisés, né? Ele volta lá do Monte Sinai, está todo mundo adorando o Deus de ouro. Então, acho que não tanto que quando as pessoas me dizem, prova que você é paranormal, faz aí alguma coisa para eu ver, eu nunca tive interesse nisso. Porque não é assim que funciona. Acho que as pessoas elas só acreditam mesmo quando elas estão prontas, né, para poder acreditar. Alô? Por que algumas pessoas têm dificuldade para criar independência, continuam morando com os pais? Isso pode atrasar a evolução? Depende. Muitas vezes essas pessoas também estão ali cumprindo uma projeção encarnatória, não é? É difícil a gente rotular, está morando com o pai, então não está trabalhando na independência. Não necessariamente, às vezes você pode estar morando bem longe do seu pai e se tornar dependente de outra pessoa, ou se tornar dependente de uma crença, de uma religião, não é? Enfim, não dá para rotular assim. Às vezes as pessoas podem estar ali ou porque ainda não trabalharam em independência, ou até para poder ajudar, tem uma coisa a ser realizada naquele conjunto de pessoas que estão como familiares nessa encarnação. Entendeu? Eu sempre recomendo às pessoas assim, se ela observar o outro e saber o que está acontecendo com o outro é muito difícil. O máximo que você vai conseguir é fazer julgamentos desnecessários. O que a gente sempre precisa estar observando é a gente. Por que é que eu fiz isso? Será que eu já desenvolvi a minha independência? Será que eu já isso? Será que eu já aquilo? Né? A gente analisando a gente mesmo, a gente corre um grande risco de errar. Imagine a trajetória de uma outra pessoa. A gente vai acabar rotulando e a probabilidade de rotular errado é muito grande. É verdade que Gandhi se responsabilizou pela cura espiritual de Hitler no mundo espiritual? É verdade. É verdade. Pelo que eu sei, ainda está trabalhando. Eu também fiquei interessado nessa história. Ele se responsabilizou. O Gandhi era um cara que, de tanto viver com a humanidade, ele desenvolveu um amor muito grande pela humanidade. Eu achava meio esquisito assim. Aí depois eu comecei a conviver também, a viajar pelo mundo todo, a ter amigos no mundo inteiro, né? E sabe que é verdade? A gente começa a amar as pessoas mesmo.
Isso é uma coisa que eu passei na minha carne. A gente começa, eu amo a família eletromagnética, eu amo a família ancestral. Tudo que eu faço para vocês é com muito amor. Vai, Biel. Alô? Diga. A ressonância magnética pode interferir de alguma forma nos chakras e no campo eletromagnético? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Na hora que eu tiver, eu falarei, tá? Eu estou estudando. Enfim, na hora que eu tiver, eu falarei. Alô, animais podem ter espíritos obsessores? Não. Eles refratam toda a energia negativa. O animal é um ossum andando dentro de casa. Um ossum tão amoroso. Minha filha só chama o ossum de queridinho. É verdade, porque ela é muito sensível também. Quando ela usa o ossum, ela vai na rua e não sente nada. Ela ama o ossum, beijo o ossum. Poderia falar um pouco da história de Merlin e da Távola Redonda? Ah, eu sabia que um dia alguém ia perguntar isso. Eu tinha certeza. Vocês sabiam que tem gente que acha que isso é lenda, né? É claro que os filmes, quando reproduzem uma história, eles precisam embasar, precisam envolver. Mas essa história é verídica. Né? Existiu mesmo um rei, ele era templário e ele procurava o cálice do Graal. Ele procurava, quer dizer, a história dele começa, ele não sabia que ele era rei. Na época dos incestos que se tinha, por causa das coisas que se tinha, das traições, né? Os casamentos eram obrigados, ele não sabia que ele era um rei. Começa assim, ele era filho de um rei. E ele anda pelo mundo e tal, mas Merlin sabia. E quando ele nasceu, Merlin soube, né? Estava no palácio e tal, Merlin soube. E ele começou a acompanhar aquele rapaz, porque a vida levou aquele rapaz para o anonimato, aquela criança para o anonimato. Tudo que aconteceu, estou resumindo a ópera aqui, né? Tudo que aconteceu e Merlin ficou assim, bom, será que é para ele ser rei ou não é? Né? O que será? Vamos respeitar, se a vida tirou ele desse caminho, talvez esse rapaz vá seguir uma outra coisa. E foi acompanhando e viu que ele era um rapaz muito justo, era um rapaz muito bom, muito dedicado, órfão, mas era muito justo, muito bom, trabalhador, muito dedicado. E aí Merlin se aproximou dele e começou a ensinar ele algumas coisas de terapia, algumas coisas de magia branca, que Merlin era um mago branco. E ele viu que era um rapaz assim que tinha uma conexão, uma força espiritual muito grande e começou a ajudá-lo para ele ser rei. E aí ele ficou sabendo do cálice do Graal. Quando ele ficou sabendo disso, ele teve visões que ele precisava ir procurar. E ele levou um tempo procurando e Merlin apoiando ele nisso. E ele conseguiu encontrar o cálice do Graal, ele conseguiu encontrar não só o cálice, como todas as ferramentas que envolveram o processo da morte de Cristo, né, a pedra de jade, enfim. E ele fez uma cidade para poder proteger tanto o conhecimento de Merlin, os conhecimentos de Merlin enquanto mago branco, quanto os conhecimentos que ele adquiriu ao ter contato com o cálice do Graal. Eu estive em Avalon, lá onde ele fez as ruínas do que ele fez, em Glastonbury, e, nossa, eu passei uma experiência fortíssima. Olha, uma das experiências mais fortes que eu passei na minha vida. Foi lá, né? Foi lá. Então essa é a história do rei Arthur de Merlin. Mais alguma pergunta, Bel? Um mago seria um paranormal com muito conhecimento e sabedoria? Sim. Para Xuxa, por exemplo, eles me chamam de maga. Né? O que caracteriza. Né? Não sei se eu sou, não me preocupo com nada disso, cá para nós, tá? Eu vou tocando minha vida, eu não gosto de rótulo. Mas o que caracteriza um mago é aquele que cria insumos, cria técnicas, não é? E que essas duas coisas produzem cura nas pessoas.
Entendeu? Então é isso que caracteriza um mago ou uma maga branca. No sentido branco, no sentido de que é para saúde, não é para pegar marido, amarração, sabe essas baixarias, essas coisas. Entendeu? Então, mago é isso, é alguém que tem uma paranormalidade e que passou a vida toda trabalhando para a espiritualidade, né? Eu só desenvolvendo insumos eu tenho 25 anos e estudando mapas astrosóficos eu tenho 42. Para desvendar os mistérios da humanidade, né? E buscar os mistérios da humanidade. Uma outra pessoa aqui também está perguntando sobre transgêneros. Como a espiritualidade vê a questão dos transgêneros? Veja bem, minha flor. O que a espiritualidade vê é livre-arbítrio. Tudo é aprendizado. Tudo. Quem fez transgênero, teve gente que se arrependeu, teve pessoas que não se arrependeram. Então a espiritualidade vê tudo que nós escolhemos fazer aqui embaixo, com a nossa matéria, como aprendizado. Mesmo aqueles mais tristes, assim, você pergunta, o que é que a espiritualidade fala das pessoas que estão usando droga? Elas estão fazendo um aprendizado. O que você acha das pessoas que comem vegetariano? Elas estão fazendo um aprendizado. Não há, assim, críticas nem comentários da espiritualidade sobre o que nós fazemos com nossas vidas. Eles fazem um amor sem julgamento, né? Eles nos ajudam da maneira que pode, mas sem nem forma nenhuma nos julgar. Uma pessoa me pergunta sobre a fenda do tempo, se quando eu passei, aquilo era o passado ou mesmo um lugar de memória do passado. Não, era o passado, sim. Né? Vê lá de novo, era o passado. Uma pessoa pede para eu comentar sobre o livro Cartas de Cristo. Eu não li esse livro. Muita gente já me perguntou, mas eu não tive tempo de ler. A Lu, quando eu estou em planeta oração, dia sinto frio, dia sinto uma quentura me tomar o corpo. O frio seria o éter, e a quentura seria o quê? Limpeza. Toda vez que o elemento fogo vem fazer uma limpeza, vem queimar energias que estão abusivas no nosso corpo, nós sentimos esse esquentamento, tá? E o frio, como você já sabe, é o éter. Aqui tem uma pergunta sobre o conselho kármico. Em resumo, se reúnem 4 vezes ao ano, no mês de março, junho, setembro, dezembro, sempre no último dia destes 4 meses, nesta noite, quando dormimos, em corpo espiritual, nos encontramos com ele e colocamos nossas metas. Olha, eu não conheço esse trabalho, tá? Eu não conheço. Eu não posso comentar. Limpeza simples e profunda pode ser aplicada juntas, não há necessidade. Poder pode. Mas a mesma coisa que você diz assim, eu joguei um jatinho de água e depois joguei um jatão de água, né? Então, se vai fazer a profunda, não há necessidade de fazer a simples. Pode fazer a limpeza profunda e usar a limpeza simples como uma manutenção. Lu, quando voltamos de desmembramento, podemos ter uma hipotermia, tipo acordar tremendo de frio, batendo queixo, nada aquecer, até ir voltando à temperatura ambiente? É possível, já aconteceu comigo 2 vezes, tá? Mas nas 2 vezes eu também fui ao médico. Tá aqui, fiz essas, vamos ver aqui. Na limpeza com a casa, eu vou pedir às pessoas, essas perguntas mais resumidas, né? Na limpeza com a água de ervas, você falou que o balde e o pano de chão tem que ser novos, usados só para esse fim. Como fazer para lavar o pano após a utilização sem produto químico? Alguma dica? Não, você lava se você quiser lavar o pano com produto químico, que é importante, né? Você passou no chão, lava na lavanderia ou em outra coisa. Mas ela pode reutilizar o pano para limpar? Pode. A lavanderia é da casa dela mesmo, né? Pode. Hein? É na casa dela mesmo, a lavanderia, não mandar lavar fora. Não, lavanderia de sua casa e qualquer outra coisa da sua casa. E depois do pano lavar, só o balde que não pode jogar direto o produto químico. Mas pode reusá-lo depois do lavado. Tem uma filha de 7 anos, é muito sensível, gostaria de saber se ela pode usar o Ossum. Somente se ela é muito sensível, ela vai se sentir muito bem. Cuido de pessoas com Alzheimer e Parkinson. Parabéns, minha irmã. Já uso o Ossum no plexo solar, emergir no cardíaco e cana as unhas dela, conforme a Lu tem nos orientado. Em que outro local posso passar os insumos para auxiliar no tratamento delas? Veja bem, eu tenho uma live sobre Ossum e EMG. Você pode ver isso lá que está bem explicado, fica melhor. Tá bom? Beijo, querida. Vamos lá. Como identificar nosso propósito profissional?
Sinto dificuldade em decidir qual profissão seguir, por medo de desviar do meu caminho. Muitas pessoas me dizem isso, mas eu sinceramente, sabe o que é que eu acho? Eu acho que só tem uma forma da pessoa saber. A mente, escolhendo uma coisa, não foi isso, sai, tenta outra. Eu acho que tem decisões que não podem ser decididas na teoria. A gente tem que ir para a prática para poder ver um pouco se é aquilo mesmo que a gente quer fazer. Não é? Eu, na época eu fiz muito isso, eu ia ver na minha área, não ia ver cabala, eu ia ver isso, eu ia ver aquilo. Depois eu acabei fazendo todas, mas eu segui uma ordem daquelas que mais me chamaram, né? Mais fizeram efeito para mim, ou, enfim. A Lu, como está Vlado, está muito bem, está bastante recuperado e vai ter o segundo livro dele. Estou esperando ele se recuperar, vai ter o segundo livro dele. A Lu, o que existe além das casas astrais? Como e quando vamos para estes lugares? Olha, eu vou estar fazendo uma live inteira sobre isso nesse sábado, que eu vou falar como é que o que é que acontece quando a gente desencarna, tá? Tanto com a matéria, tanto com o corpo etérico. Vou estar falando sobre tudo isso. E além das casas astrais, tem todo um universo, tem planetas, tem colônias espirituais. Transmigração de alma seria o mesmo que avatarizar? Olha, numa avatarização ocorre, pode ou não ocorrer uma transmigração de alma, tá? Não é? Pode ou não ocorrer uma transmigração de alma, entendeu? Tem coisas que não dá pra gente, nada ligado à espiritualidade, a gente pode falar de uma só forma, como é com a mão. Se eu serrar meu braço, minha mão cai, claro. Então, o que acontece com a matéria não segue os mesmos princípios de cálculo para o que acontece com nossa alma, né? Então, a transmigração de alma é quando há uma combinação anterior, um ser vive uma etapa de uma vida nesse corpo, depois ele vai e outro vem para poder dar continuidade a um trabalho. Às vezes tem pessoas que já estão num nível muito sutil, então já não aguentam mais passar pela infância, por todos esses processos, né? Então, normalmente são coisas combinadas previamente. E já aconteceu isso em avatarizações e também já não aconteceu. Que tipo de música nos ajuda a ficar conectado com a sabedoria divina? Olha, você tem que ouvir e você vê aquilo que você sente, lhe inspira. Porque para umas pessoas a música é uma e para outras pessoas a música é outra. Eu, por exemplo, gosto muito da Ave Maria, não é? Eu tenho um disco inteiro de Ave Marias. Para mim, me conecta bastante. Mas isso é muito pessoal. Você tem que ir ouvindo e sentindo, ouvindo e sentindo. É normal sentir insegurança se realmente serei capaz de absorver todo o conhecimento sem desviar do caminho correto e conseguir retribuir a fraternidade de alguma forma por tudo que recebo. Eu entendo esse tipo de insegurança que você pergunta aqui como responsabilidade. Eu tenho essa insegurança todos os dias, né? Acho que desde os meus 18 anos. E eu vou fazendo aquilo que posso, com o meu coração, não é? E vou fazendo aquilo que posso. É óbvio que dentro de uma infinidade de coisas, eu penso que eu poderia fazer mais, mas eu faço aquilo que eu posso, entendeu? E aquilo que a gente pode fazer é aquilo que precisa ser feito, porque ninguém pode fazer além do que pode, não é? Então fica tranquila com essa insegurança, é normal. Qual a influência dos mestres ascensionados nos arcanjos e Elohims? Nenhuma. São 3 grupos que trabalham juntos, mas não há uma influência de um para o outro. Às vezes um arcanjo trabalha com o mestre ascensionado, às vezes um Elohim trabalha com o arcanjo, às vezes os 3 trabalham juntos, mas cada qual se mantém na sua tarefa para poder o projeto dar certo, né? Gostaria de se saber como se processa o auxílio de Jesus na nossa Terra, uma vez que ele já está trabalhando em outras dimensões. Mas é exatamente por isso que ele pode continuar nos ajudando. Não é? O que o planeta Terra mais precisa é quando esses espíritos realmente evoluem e chegam a outras dimensões, nos ajudarem a dimensionar também. Foi assim que aconteceu em todas as eras. Na primeira era, quando o planeta Terra estava na primeira dimensão, na segunda dimensão, na terceira e agora na 4ª dimensão.
né? E logo, logo entraremos na quinta dimensão também. Então é nessa forma que Jesus nos ajuda. O que nós precisamos fazer é acompanhar a evolução, não é? É acompanhar todo o processo de evolução que a gente sentir necessidade. Quando passo o ECAM na unha do pé direito, sinto um formigamento na região da coroa da cabeça, né? na região da coroa da cabeça, no lado direito. O que seria isso? A comunicação, né? Significa que desobstruiu. E desde lá dos pés até o chakra coronário, deu uma desobstrução. Ok? Eu também sinto isso. Ótimo. Não é muito bom. Quais são as perguntas? Posso passar Ossum na pineal? Eu vou ser sincero com você, né? Até hoje ninguém passou. Nem eu. Mas eu sei que esses insumos, que as pessoas dizem assim, passa no começo que as pessoas usam os meus insumos, elas fazem um monte de perguntas. Alô, olha, eu posso passar ali, posso passar aqui, mas eu sei que esse tipo de insumo que é para energia, a própria energia da pessoa vai começar a comandar. O que eu posso dizer é que ninguém até hoje passou. É só o que eu posso dizer. Entendeu? E se você passar, escreve pra gente. Malu, me dei mal. Aí eu digo assim, olha, uma pessoa passou e me escreveu dizendo que me deu mal. Outra pessoa disse que se deu bem. Eu vou passar em mim também, tá? Mas eu nunca fiz isso antes, ok? Porque ele tem todo os produtos para trabalhar do laríngeo para baixo, né? Entendeu? Mas não posso dizer que não, meu amigo, sinceramente, pelo tipo de insumo que eu sei que conversa com as energias das pessoas. Tá bom? Eu vou passar também. Tinha uma pessoa falando, mas a pineal é dentro do cérebro. Acho que é passar aqui na cabeça, né? Na região desse chakra. Você está falando passar aqui na região do chakra superior, né? Sim, que é o chakra coronário. Eu entendi aí. Tá falando dessa região aqui, não lá dentro, da pineal, na amígdala, nada disso. Aqui, pituitária, nada disso. Ele está falando aqui em cima. Foi o que eu entendi, né? Alu, você tem contatos com o mestre Saint-Germain? Tenho. Muito. Ele é muito amigo de Baltazar. Muito. Inclusive, eu vou dar um curso sobre o chakra do tempo e ele se ofereceu para me mentorar nesse trabalho. Gostado de você falar nisso. Algumas pessoas perguntaram sobre ele. Gozado. Muita gente está dizendo que muita gente está perguntando sobre Saint-Germain. Muito gozado. Tem uns 3 anos que eu não faço um trabalho com ele, não é? E no chakra do tempo ele fez, Alu, poderia trabalhar com você? Eu disse, é um prazer, né? E eu vou dar um curso sobre isso e ele vai... Quando é que vai ser o curso, Bel? Esse está previsto... Já foi marcado, né? Ele mesmo já deu a data. Qual é? Baltazar hoje já deu a data dos cursos. Esse tem previsão para 15 de maio. 15 de maio, tá na previsão. Logo, logo a gente vai anunciar. Gozado de ser muitas pessoas falarem dele hoje. Eu vou comentar isso. Tá vendo que a gente está conectado de alguma forma? É óbvio. Vai lá, Di. Alu, como fundir emocional com racional? O mental tem normas e regras. E o coração tem as suas normas e regras, né? O mental, ele é frio, ele é lógico, ele fala do que é lógico. E o cardíaco, ele fala do que é emotivo, é emoção. E é assim, né? Nosso cardíaco é que nem exame mesmo de eletrocardiograma, né? A nossa emoção é aqui, quando eu faço esse exame, eu vejo que nossas emoções são assim mesmo. Eu vou dizer a você como é que eu faço. Quando uma situação requer lógica, né, e que minha emoção pode trazer um prejuízo para mim, para alguém ou para o meu trabalho, aí eu procuro usar a lógica. Entendeu? Emocional, vem não, peraí, emocional. Né? Hoje mesmo eu passei uma situação assim, uma pessoa que eu gosto muito me pediu uma coisa, eu disse, olha, emocionalmente é claro que eu quero fazer, agora mentalmente as condições que eu tenho é essa e essa. Entendeu? Então, é assim que eu vejo que é a maneira de se fundir o mental com o emocional, deixando cada qual cumprir o seu papel, que aí um não briga com o outro, não é? Então, a forma de fundir é entender que eles são ferramentas que trabalham separadamente.
Cada um com sua função, cada um com a sua... A função do mental é economizar energia para a gente. Então, se você está com uma pessoa que você ama muito, mas que está desgastando, sugando sua energia, o seu mental vai lhe levar a se irritar com essa situação. Entende? Então, cada qual precisa trabalhar de um jeito e a gente precisa aprender a respeitar os dois. Quantas vezes a nossa lógica atuou e a gente foi pelo coração e não se deu bem, não é? Então, é preciso respeitar os dois posicionamentos. Tem uma pergunta pessoal aqui que eu vou fazer. A Lu, tenho 58 anos, 27 vivi no convento. Há 3 acordei e me desliguei da religião. Faço todos os seus cursos. Sei que é trazer a minha evolução. Este tempo foi um desvio encarnatório? Como recuperar? Eu não sei se foi um desvio encarnatório. Eu acho que você veio e fez uma conclusão, né? Às vezes a gente precisa fazer algumas conclusões. Eu também já teve situações, eu já fiquei com parceiros 9, 10 anos de trabalho e depois eu concluí que aquilo não seria possível mais. Que não ia ser bom para ele nem para mim. Não é como muitas pessoas também que estavam trabalhando comigo, disseram, a Lua que tá bom, né? Eu preciso agora fazer outras coisas, vai em paz, o Senhor vos acompanhe. Então, não acho que nada disso seja desvio encarnatório. O universo sempre nos coloca onde a gente precisa estar. Isso é uma coisa que eu acredito piamente. Senão eu não estaria sentada nessa cadeira aqui agora falando com vocês. Porque eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Se alguém me perguntasse, eu dizia, não, tenho amigos que já falavam comigo. Dei um curso online, você tem tanta coisa para ensinar e tal. Mas eu não me vejo fazendo isso. E hoje eu estou aqui fazendo, não é? Então, acho que o universo sempre converge para a gente estar aonde a gente tem que estar. Desculpa. Estou a fazer um curso de projeção astral. Quais os problemas que podem acontecer quando nos projetamos? Aí você pergunta à pessoa que você está fazendo o curso, não é? Porque eu não sei que tipo de direção ele está dando, que tipo de... Eu só poderia responder se você estivesse fazendo esse curso comigo. Mas está fazendo esse curso com outra pessoa, é melhor que você faça essa pergunta a outra pessoa, tá bom? É um respeito que eu tenho a ela, né, e a você. Lu, a pedra vulcânica obsidiana pode ajudar a trabalhar as nossas sombras? Qual a influência da obsidiana na energia telúrica e quais os benefícios? Olha, a primeira coisa que eu ia dizer sobre pedras é que eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, porque a gente sabe muitas vezes que as pedras são pintadas, né, que elas não são verdadeiramente aquelas pedras. Eu já trabalho comecei a estudar pedras desde os 18 anos, tenho 59, estou mais de 40 anos estudando isso, e sei disso. Né? Sei que você olha a pedra, nessa pedra não é nada disso que está aqui. Né? Então tem muita coisa, né? Principalmente que vem de outros mercados, né? De outros países, enfim. Então a primeira coisa que eu tenho a comentar é sobre isso. E como é que eu vou ter certeza que você está falando mesmo, o que você está na sua mão é obsidiana. Eu não consigo ter essa certeza, tá? Pelo que eu conheço e não estou vendo a pedra. Não é? Eu sei que a obsidiana, ela tem muito... Não daria por uma resposta dessa. Entendeu? Aí quando eu estiver dando um curso sobre pedras, você ficar atenta. Perguntas sobre pedras é muito difícil responder aqui, tá, gente? Desculpe. Porque aí são perguntas que são ser feitas dentro de um curso. Né? Eu faço o curso de pedras e aí as pessoas vão fazer perguntas sobre pedras. Como eu faço o curso de astrosofia, as pessoas respondem. Entendeu? Agora eu respondo. Agora, sobre pedras, eu prefiro não responder. Porque eu posso até estar induzindo você a acreditar que aquela pedra que está na mão é uma pedra. Eu conheço muita coisa nesse mundo, nesse mercado, e eu prefiro não comentar. Mas eu estou para dar um curso sobre pedras também. Está na minha meta isso. Eu estou conseguindo pedras boas, pedras limpas, pedras iniciáticas, porque existe a pedra iniciática, a pedra que não é iniciática. Então, pedras é muito mais profundo. Eu sei que tem muita gente que dá curso assim, manda até as pessoas comprarem as pedras, mas eu tenho muito critério, principalmente no que diz respeito à pedra. Já peguei pessoas que estavam achando que era pedras e tal, eu mandei fazer determinadas coisas e descascou tudo. Entendeu? Então eu prefiro realmente, vamos para outro tipo de pergunta, tá? Alô, como agir quando o mundo está desabando? Tenho me sentido culpada por trabalhar enquanto tem tanta gente morrendo. Eu
acho que esse é um sentimento normal a todo mundo que tem humanidade e todo mundo que tem uma sensibilidade, né? Já é a segunda vez que eu ouço uma pessoa dizer exatamente o que você está dizendo hoje, só no dia de hoje, já é a segunda vez que eu ouço as pessoas dizerem isso. Eu vejo que cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem um papel a cumprir. Se você está conseguindo trabalhar, eu vejo que você está sendo menos um problema para o governo, menos um problema para a economia, menos um problema em todos os campos, não é verdade? E ainda pode, com o seu trabalho, auxiliar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo. Eu não paro de trabalhar. Estou com a campanha Amor Sem Julgamento, né? E me sinto muito bem de estar trabalhando, porque eu recebo, né, o meu dinheiro, as pessoas pagam os grupos, como vocês estão pagando esse, de R$15, e eu posso fazer trabalhos sociais. Eu até peço a vocês, convida mais gente para esse grupo aqui, tá? E a gente vai, nem que faça live extra, nós vamos responder as perguntas. Sobre o uso de ervas para a melhoria da saúde. Precisamos fazer alguma forma de ativação das energias das ervas ou elas nos doam toda a sua energia sempre? Depende da erva, não é? Então tem erva que você dinamiza de um jeito, tem erva que você dinamiza de outro. Ervas são como pessoas, entendeu? Então cada pessoa é uma pessoa, então não existe as ervas. Existe a erva de manjericão, a erva de alecrim, a erva do boldo e outras, né? Essa coisa assim, as ervas, elas não existem isso. Existem as ervas de alecrim. As ervas, se a gente mistura todo mundo, aí a gente já não está falando de quase ninguém. Ok? As misturas têm que ser bem feitas, então não tem como eu responder também sobre dinamização de ervas aqui. Gostaria de saber se tatuagens, dependendo de onde são feitas, podem atrapalhar os chakras? Pois é, outra pergunta aí. Eu já vi pessoas que não atrapalharam e já vi pessoas que atrapalharam. Não estou dizendo, quando a gente fala de um ser humano, gente, nada pode ser assim, sabe, como uma receita de bolo. Não existe receita de bolo para o ser humano, para a alma, para as ervas, para as pedras. Não existe uma receitinha rápido, né? Não existe. Então eu já vi das duas coisas. Tem pessoas que usam piercing e não tiveram nada, tem pessoas que usaram piercing e ficaram extremamente fracas, e os médicos não descobriram o que era, veio fazer um trabalho comigo, eu disse, olha, o piercing está impedindo das energias suas entrarem no seu campo áurico, está refratando. Por quê? Não sei. Eu já fiz leitura de aura com outras pessoas, isso não acontecia com elas, né? E a pessoa tirou o piercing e realmente ficou boa. Então, e já teve outras pessoas que minha filha usou. Eu fiz e não teve nada. Então, o ser humano, ele não dá para ter receitinha rápido, gente. Eu sei que tem pessoas que dão receitinha rápido, eu entendo. Não é? Mas eu não acredito nisso. Alô, uma mulher que está com dificuldade para engravidar, deixa Deus agir ou pode procurar a ciência e fazer uma fertilização in vitro? O que é que o seu coração está dizendo? A primeira coisa que você tem que ver é o que é que seu coração está dizendo. Se você está perguntando para mim, é porque você não tem certeza ainda do que você quer. Na hora que você tiver certeza do que você quer, você vai ver que essa resposta só você pode responder, meu amor. O que eu posso te responder é que você está insegura. Está querendo uma parceria para se responsabilizar junto com você da sua decisão. Qualquer pessoa que conhece o que é espiritualidade, conhece o que é livre-arbítrio, com certeza estaria respondendo isso que eu estou respondendo para você. Linda essa resposta. Alô, os banhos de pipoca e maracujá são eficazes para compulsão / vício em cannabis, maconha? São bons para a compulsão, né? Realmente eles ajudam, já passei isso para muitos. Essa é uma receita minha, por exemplo, né? O óleo de pipoca e o maracujá. Exatamente, é uma receita minha. É que são tantas lives que às vezes eu me esqueço. É uma receita minha. Ajuda muito a compulsão, porque compulsão pode ser por qualquer coisa, por cannabis, por cigarro, por bingo, por roupa, tá? Então experimenta e manda me dizer. Alu, você poderia falar algo sobre Merkabah? Se você fizer um curso sobre este assunto, com certeza irei. Estou fazendo todas as suas matérias. Ah, tá bom. Vamos fazer então. Merkabah é a força de ascensão, né? É quando a gente aprende. Inclusive, se você é meu aluno, nós vamos chegar a Merkabah. Vamos chegar a Sefirot, vamos chegar a Merkabah. É o caminho, não é verdade?
Sem dúvida nenhuma, eu vou te esperar como aluno, mas é um desenvolvimento psíquico que nós fazemos, tá? Tem gente que faz mentalmente, aí ninguém sabe, comigo não foi assim. Comigo eu passei por todo um processo de desenvolvimento psíquico e sou orientada a fazer dessa forma com as pessoas, entendeu? Então, desenvolvimento psíquico e aí você vai construir o seu Merkabah com o seu próprio campo eletromagnético. Merkabah é um tema maravilhoso. Se eu tiver com uma má formação em uma de minhas unhas, posso passar o ECAN diariamente nessa unha? Pode. E nas outras 3 vezes por semana? Pode. Sou terapeuta e quando fico um tempo sem atender, começo a sentir fortes dores pelo corpo e Claro, cabeça e pernas. sem dúvida. Entendo claramente, sei o que é isso. Energia de cura. Ou ela cura ou nos adoece, né? Isso é esperado. O que você pode fazer é, se você tem um animalzinho, entendeu? Ou se tem algum vizinho, uma pessoa que você conhece, que você pode fazer alguma coisa, né? Em planeta, em oração, entendeu? Na hora que a gente estiver trabalhando, você dizer, entrega uma energia de cura que vá para ajudar alguém, para somar com alguém. Isso aí vai ajudar, é o que eu faço. Como é vivenciado o período da Páscoa nas casas astrais e no mundo espiritual? Seria muita arrogância da minha parte saber como a Páscoa funciona em todo o mundo espiritual e em todas as casas astrais, não é? Normalmente essas comemorações, elas são feitas muito aqui em planeta Terra. No mundo espiritual há uma celebração, a Páscoa é todo dia. Todo dia é Páscoa, todo dia é Dia das Mães, todo dia é isso, todo dia. Né? Na espiritualidade tem 4 luas, por exemplo. Então, todos os dias é lua cheia, todo dia é lua vazia, todo dia é lua quarto crescente, entendeu? Então, no mundo espiritual, elas não precisam de datas para poder se lembrar de fazer as celebrações necessárias. É isso que eu sei. E sei que os mentores nos acompanham nas nossas celebrações também. Aqui embaixo. Você comentou numa live que nos desvios encarnatórios as linhas das mãos podem mudar. Podem. Podem mudar, sim. Quando uma pessoa acorda assustada ou cai da cama, isso significa que ela voltou muito rápido do mundo espiritual? Pode ser um sonho muito intenso, né? Já aconteceu comigo isso, né, Jenny? Algumas vezes, de eu voltar. Tanto que a Jenny agora bota umas cadeiras, bota umas coisas. Interessantes, inclusive. A Jenny já passou N coisas comigo, voltando do mundo espiritual, que ela foi ajustando o mental dela, coitadinha, para conseguir lidar com aquilo que ela estava vendo ali, né? Então pode acontecer, sim. Aborto provocado é desvio encarnatório? Como saber? Como saber? Nas doutrinas existe uma política, um comportamento, um ensinamento, não é? Mas eu não sei. A pergunta que eu fiz a Baltazar sobre aborto, ele me disse, antes de tudo, é uma imaturidade. Tanto da mãe, não é, que quis ter o filho, ou teve sem nenhuma atenção. Não é verdade? Eu não acredito que uma pessoa faz, vou ter um filho para abortar, né? Aí é desvio encarnatório. Vou ter um e quando eu souber que eu estou grávida, eu vou abortar. Aí é desvio encarnatório, é doença, aí uma série de coisas. Né? Tem que realmente fazer um tratamento, porque está botando sua vida em risco também. Eu acredito que as pessoas que chegam ao aborto, elas chegam por alguma circunstância. Então é uma imaturidade, toda vez que isso acontece. Né? Foi isso que a espiritualidade me disse, é muita imaturidade. A espiritualidade não trabalha com julgamentos. Quem trabalha com julgamentos são os doutrinadores. Alô, a mulher que está com dificuldade de engravidar é porque teve problemas em outras vidas? Tá vendo? Outra pergunta de receita. Todo mundo que teve problema em outras vidas, na próxima vai ter problemas de engravidar. Não tem como eu responder isso, porque não é assim. Né? Não é assim. Não é assim. Pode ser, pode não ser, entendeu? É uma série de outros fatores. Eu sei que a gente fica procurando uma resposta única,
para as nossas coisas, mas não é assim. Nesse ponto, a espiritualidade é muito parecida com a ciência. Você vai no médico e fala, doutor, eu tive um infarto porque eu estava com colesterol alto, ele vai dizer, por uma série de fatores. Né? O senhor estava com colesterol alto, o senhor também fazia exercício? Não, olha, então pode ter sido a falta de exercício. Né? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, assim, não há uma receita única, não há uma regra. Eu sei que é difícil as pessoas compreenderem isso da espiritualidade por causa das doutrinas. Nas doutrinas é assim, se faz isso é errado, se faz isso vai morrer, se faz isso vai para o umbral, se faz isso vai para o purgatório, vai para o inferno. Não é assim, não é a realidade que eu vivo no mundo espiritual, e eu tenho um compromisso feito aos 28 anos de que eu revelaria aquilo que eu vi, o que eu vivenciei. Então eu só posso revelar aquilo que eu vi, o que eu vivenciei. O que eu vi, o que eu vivenciei é assim, nada tão factual. Todas as mulheres que tiveram problema na vida passada vão descer sem engravidar. Isso eu nunca vi. Não é assim que funciona. Muitas vezes o problema de não engravidar é realizado por um trauma que uma pessoa teve que nem estava marcado para passar para ter. Entendeu? Então, são muitas consequências que levam a outras consequências. Uma pergunta aqui. Como saber se sou uma curadora? A Duda que está perguntando. Olha, Duda, existem muitas formas. Agora existe aquela que eu acho a melhor de todas. A experiência. Seja uma pessoa com dor de cabeça, sua mãe, alguém junto de você, você senta, se concentra e faz essa pergunta, eu sou uma curadora? E vai, pega as mãos, coloca na cabeça, ou segura nas mãos, não é onde você sentir, ou se você sentir também que não é para fazer, você para, não é? Pode ser que você não esteja bem naquele momento, entendeu? Então você senta, concentra, eu sou uma curadora, espera um pouco, espera as forças reagirem. Não é só mental o processo. A pergunta é mental, depois a gente para a pergunta e espera ver o que a gente sente. Não é uma coisa de ser agora ou não, pode ser que você não esteja bem para desprender essa energia. Aí você tenta em outro momento. E aí vai, coloca e pergunta, você melhorou? Então a pessoa diz, eu melhorei. Você vai fazendo, vai fazendo. Sempre esta é a melhor resposta. Alu, minha nora escondeu que estava com Covid e veio a desencarnar. Sei que a espiritualidade amiga está ajudando. Existe uma prece ou algo que daqui possa fazer para ajudá-la? Todas as preces podem ser feitas. Qualquer uma prece, não existe uma prece assim especial, tá? Qualquer prece pode ser feita. Tá? Vem orar com a gente para oração, se você já ora. Nós estamos trabalhando para todo mundo que está desencarnado. Tá bom? Sentir dor no chakra frontal, principalmente ao se conectar com a espiritualidade, por exemplo, no planeta e oração. O que pode ser feito? Posso usar o Oxum nessa região? Como é que se sente dor? No frontal, quando, por exemplo, durante o planeta e oração, quando ela faz conexão com a espiritualidade, sente dor no frontal. Pode ser aberturas de canais. Nós temos um portal aqui. Eu tenho uma live sobre os portais, não tem? Acho que foi no grupo de membros. No grupo de membros, não sei se você é do grupo de membros, foi logo no começo. Eu falei sobre os 5 portais, né? Um dos portais é nessa região que você está descrevendo. Então pode ser abertura de portais, de canais. Aí dói. Dói. Você pode passar o Oxum, mas eu não recomendaria, né? Não passa nada. Respira, solta e vai passar. Como diferenciar um sonho comum de um desmembramento? No começo é muito difícil. Eu digo porque no começo eu levei uns 4 meses até eu conseguir diferenciar, não é? E também quando eu consegui diferenciar, eu sabia, não, isso não é um sonho. Isso não é um sonho, eu estou vendo meu corpo ali, eu estou aqui, não, isso não é um sonho. E aí fui procurar saber o que era isso. Foi aí que eu descobri o que era desmembramento. As pessoas têm uma ideia de que eu tenho um Baltazar, que ele me deu tudo mastigado, mas não me deu. Se você ler meu livro Caminho de um Aprendiz, você vai ler isso lá. Eu achava que eu estava morta e que um parente vinha me buscar. Né? Ele não me dá tudo mastigado, ele não me disse, olha, você vai ter um desmembramento, você vai se lembrar.
Não é bem assim. Os mestres, eles funcionam deixando a gente passar pela experiência e nos acompanhando e ver o quanto a gente avança sozinho. Né? Que nem um professor de natação que põe uma criança e está ali olhando. Mas se o professor de natação ficar carregando a criança, como é que ela vai aprender a nadar? Entendeu? Quando você for desmembramento, você vai ter certeza. Oráculos de adivinhação, como o tarô, por exemplo, influenciam em nossa aura? Não. Nada invade o nosso livre-arbítrio. O que influencia a nossa aura somos nós mesmos. Ou não ligando para ela, ou não acreditando que ela existe, aí estamos dando um comando, né? A aura fica muito desorganizada, mas tudo o que acontece no nosso corpo sutil, aura, chakra, não invade o nosso livre-arbítrio, tá? A pessoa falou aqui dela mesma estar jogando esses oráculos, isso também não vai influenciar ela? Não, de jeito nenhum. Eu recomendo assim, eu quando jogo um oráculo para outra pessoa, já recomendei para os oraculistas também, fazer com Oxum, tá? Porque existe uma crença, que não é verdade, de que quando você está jogando um oráculo, você não pega a energia da outra pessoa. Pega sim. Né? Então, pega. Pega porque eu vejo, inclusive. Né? Então eu faço sempre com Oxum e recomendo as pessoas a usarem Oxum também. Podemos herdar bloqueios de antepassados? Podemos. De antepassados, nós podemos herdar tudo. Uma diabetes, bloqueios emocionais, porque tudo isso também está no nosso DNA, tá? Uma das funções encarnatórias é a gente superar o nosso DNA. Né? Não repetir a Xerox. É por isso que a gente tem que ter atenção a tudo que os nossos antepassados têm e ver se nós estamos começando a ter para poder modificar. Inclusive os médicos falam isso, né? Você vai no médico, seu pai teve diabetes, sua mãe teve... Todos os antepassados, eles influem. E a gente precisa estar atento para não repetir. Não entrar no efeito repetitóide. Comecei a usar Oxum e tive muito enjoo. Isso é normal? Posso continuar? Olha, Oxum, quando indica enjoo, o que você precisa também fazer é aquele trabalho do limão, tá? Uma limpeza de chakra simples, se você conhece. Eu estou ensinando limpeza de chakra profunda a muitas pessoas e a gente está concluindo um curso aí. Logo teremos algumas. Tem pessoas até que me escreveram perguntando que está com o curso atrasado, se precisa terminar o curso para receber o meu certificado. Claro, não existe certificado sem conclusão de curso, né, gente? Claro, precisa concluir o curso, tá? E é importante para você concluir. Como é que você vai pegar um certificado sem você concluir um curso? Né? Eu não pegaria. Eu sou terapeuta também, eu não pegaria. Eu só pego um certificado. Eu nem pego, se você quer saber. Eu nem ligo para isso. Não é pendurar o que na minha parede, né? Mas o curso tem um certificado, dou o certificado. Mas para que uma pessoa quer um certificado se ela não concluiu um curso? Por que amamos em dobro os filhos adotados? Porque amamos. Porque amamos. Amamos. Uma pessoa fazendo uma declaração, que fez a limpeza profunda em uma amiga, e ela comentou com a terapeuta, e a terapeuta dela que ficou impressionada com o resultado. Ah, ok, vai ficar mesmo. Gente, olha, presta atenção. Eu não falo, né, com ego, né? Também acho que não é um momento de modéstia, mas tudo isso foi muito bem trabalhado para entregar a vocês agora. Você vê que eu não peço royalty. Ah, isso, tem um monte de gente que trabalha com minhas técnicas, ganha muito dinheiro com minhas técnicas, como elas são boas. Os pacientes voltam, né, no mundo inteiro. Eu não cobro um centavo, entendeu? Eu entrego, eu fiz isso para entregar. Meu papel em Planeta Terra é entregar. Pombo correio. Alô, é um pombo correio. Tem uma pessoa que aplicou a limpeza de chakra profunda na mãe e disse que a mãe dela sentiu pequenos choques nos pés. Ah, porque sua mãe é muito sensível. E viu luzes roxas e verdes. Isso, sensibilidade pura. Amo vocês. E perguntas pro site, hein?